Olá, eu sou Gemínia Rocha, neurocientista, e vou falar aqui, gravar vários vídeos para o meu canal, né? Engenharia da Aprendizagem. Eu resolvi, já era um projeto que eu não tinha colocado em prática, mas é um projeto que eu pretendo colocar e tentar ajudar dessa forma muitas pessoas, muitas crianças, muitos pais, muitos professores ou dentro da área para a questão de aprendizagem com especialidades e dificuldades em aprendizagem. E se isso é possível? É. Então, depois eu peço para vocês dar um like, né? E lá no meu site ou no Hotmart, e se interessar, comprar o curso, adquirir também o curso, que vai ajudar bastante nesse aspecto para chegar onde a gente teve as possibilidades e espaços para atingir algumas crianças, que eu vou contar alguns casos aqui, né? A partir de hoje, começamos, para que vocês vejam como é possível, principalmente em época de pandemia também, tá? E também vou dar algumas dicas de como ensinar por vídeo, né? E que faça efeito, não que não faça efeito, porque ensinar é uma coisa, aprender é outra, tá? Então tem diferença e tem que ter eficácia na situação. Bom, para explicar, para a gente poder dar o andamento, né? Para vocês entenderem, eu sou neurocientista da aprendizagem, estou fazendo mestrado em transtornos da psicologia, dentro dos transtornos que existem, né? De aprendizagem, que acho que é um complemento. Fiz deficiência intelectual, né? Pedagogia, magistério, segui toda a carreira dentro da educação. Dou aula na faculdade FAUESP, né, dentro da área de neurociência, né, para a turma de pós-graduação. E, e vim colaborar, tentar colaborar com vocês um pouquinho. Bom, vou contar o caso do Augusto, tá? Eu tive que trocar os nomes. O Augusto, como que a gente começou o processo do Augusto? É um caso que me traz muitas felicitações da minha vida. Quando a gente não se permite arriscar, se apostar, as coisas talvez não aconteçam. Então, ele foi um caso grave, difícil. Eu acho que vocês conhecem, alguns devem conhecer, né? A Casa da Esperança, que é em Santo André, uma casa de reabilitação, onde tem fonoaudiólogos, TOs e neurologistas e outras especialidades dentro, para atender crianças com deficiência, autismo, né, o TEA e outras coisas. E a mãe, por intermédio de uma amiga da faculdade, que eu já trabalhava, gostava da área, né? Já tinha voltado do Paraná formada na área de deficiência intelectual, me indicou, né, para a família. E a mãe queria o quê? O diagnóstico era que ele sabia apenas o alfabeto completo, ele dominava isso, mas que perdesse as esperanças porque ele não haveria de aprender mais nada do que o que já sabia. Isso foram dito pela neurologista do Augusto, né? E quando a mãe me contratou, ela acreditava que o filho tinha um potencial maior, que ele poderia ir mais para frente, a atingir uma outra patamar. E eu também acredito nisso. Então casou. Se você não acredita como profissional, fica difícil você conseguir, né? Então você tem que também acreditar que é possível. Então Augusto, ele é um rapaz muito animado, tinha ecolia de fala, né? Difícil lidar com ecolia porque repete, 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 repete muitas vezes, mas você tem que ser mais persistente, não tem ou como, né? Ou a pessoa te ganha. E, e já apresentava uma idade mais ou menos de uns 17 anos, né? Aí o caso fica mais complicado ainda, conforme vai passando a idade, né? Os neurônios, não é que eles vão morrendo, né? Acabando, mas eles vão
como que a gente usa a palavra, estagnando ali, né? É como se atrofiando, isso seria o termo, atrofiando, né? Então, eles precisam ser estimulados. E aí a gente precisa estimular por meio da visão, né? Da audição, da própria fala, do visual. Por isso que todos os órgãos do sentido estão localizados na parte da cabeça, que é onde está o cérebro, né? Em desenvolvimento, ajudando a maturar ele, né? Deu para entender essa parte. E como o cérebro é um processo que vai crescendo com a criança, né? Por isso que a gente tem a moleira, ela é aberta porque o cérebro se expande até uma certa parte. Quando ele não se expande, ele se enruga, né? Ele fica enrugadinho lá dentro, por isso que ele fica todo enrugadinho, apertadinho. Mas ele tá sempre em expansão, isso que é legal. É, assim como é a natureza, se a gente for ver a natureza também assim, ela se expande, né, no aspecto que a gente entende de física. E ele se permitiu também. Então, assim, foi um caso de criar vínculo, criar amizade com Augusto, para que ele pudesse criar confiança na minha pessoa também. Isso faz parte do processo para atingir onde chegamos. Então, eu disse para ela, não prometi milagres, né? Mas falei se ela permitia que eu usasse as técnicas que eu conhecia para chegar a alguma coisa além do que ele estava apresentando, que era o alfabeto. Bom, resumo. O Augusto hoje opera o computador, né? Então ele foi para questão de trabalho, ela já procurou para ele, né? Só que assim, eu particularmente como profissional, quando você desempenha bastante um querido desses, porque para mim é um querido, né? Não deixa de ser de cliente, de aluno. Mas aí trabalhar na farmácia, como propuseram para ele, logicamente o mercado de trabalho tem que se repor, mas não foi visto o que a gente fez por trás. Então, ofereceram para ele limpar o chão e tal, e eu acho que um computador, lógico que o processo teria que ter uma pessoa acompanhando ali no começo, né? Mas ele faz, então é interessante isso. Então veja, da onde ele chegou. Então foi um processo que teve alguns anos aí trabalhado para chegar. Então, o que aconteceu? A TO, né, que é uma fofa de uma pessoa maravilhosa, eu vou colocar o nome dela se ela autorizar aqui, né, para vocês irem lá também, porque é um espetáculo de profissional. Ela viu que que a gente queria desenvolver linguagem e escrita com ele, né? E foi um processo, sim, longo, né? Árduo, trabalhoso, mas funcionou. Funcionou quando ele pegou, pelo que a mãe relata, né? Pegou um karaokê no Dia dos Pais e começou a cantar música. Então ele lia o processo, né? Ele estava lendo e nesse karaokê saiu a alegria que a família ficou emocionada, né? De ver como que ele começava. Então eu tô lendo, tô entendendo, porque música trabalha também sem a memória, né? Então fica fácil. Mas o processo não parou por aí. Ele tem um tio e a gente trabalhava assim dentro de casa, como ele não vai à escola, e não é porque a mãe não queira, ela tem um problema, né, da parte motora que dificulta, e por ser autista, o Augusto, ao sinal, ao barulho, ele, né, coloca as mãos e incomoda bastante, então resolvemos trabalhar o Augusto em casa e funcionou muito bem, para ele foi jóia, foi espetacular. E aí, numa festa também, na comemoração do almoço deles, é, o Augusto começou a contar da Itália, né? Que ele conhecia as partes da Itália, e a gente estudou a questão de regionalidade, né? E o tio era italiano, é italiano, perdão. E aí ele se espantou também, porque ele contava de uma coisa que ele conhecia, que vivia. E como que uma criança com uma especialidade, uma deficiência, no caso, começou a explicar para ele da Itália. Então, assim, foi uma situação que espantou. E a TO recebeu os áudios dele melhor, as escritas, né, as leituras já mais articuladas, ainda com erros, né?
com dificuldades, mas tinha que se apostando, tem que se apostando, não pode parar e pensar, né? Não, tô derrotado. Tem sempre um caminho a seguir. Se você calcou um degrau que seja, você chega no segundo. Se você chega no segundo, você chega no terceiro. É isso que tem que ser pensado, né? O processo para atingir, para chegar lá. Então, o Augusto hoje, né? A gente pensa colocar ele no mercado de trabalho para recepcionar as pessoas, ele conversa muito bem, ele é muito animado, é uma pessoa muito feliz, né? O que colaborou bastante. E eu vejo essa possibilidade. Então tá aí o caso do Augusto para vocês entenderem. Eu vou colaborar com outros, né? Contando da minha carreira em si, como que eu atingi. Então, gente, lembrando, né? Se tiver interesse, procurem lá o curso, né? Metodologia Alfa, Engenharia da Aprendizagem no Hotmart, que possibilita a ajuda desse processo de crianças com muita dificuldade em aprendizagem, tá bom? Espero vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e um queijo.